O teu primeiro filme, O Rap e o Canto da Ceilândia, já começa com fotos da remoção de Vila do API, que é uma imagem forte do Estado negando o direito de existência de uma vizinhança. Aí, a partir daí, o filme mostra como o rap é uma arma de afirmação de uma identidade periférica, apesar ele das forças que querem criminalizar o espaço. Aí, a pergunta é, nesse sentido, você acha que assumir uma postura bairrista pode ser importante? E o que te move a filmar sempre em Ceilândia? Tá. Então, eu acho que é uma coisa que mais ou menos assim. A ideia assim, de um certo bairrismo, eu acho também que tem muito a ver com a origem da cidade, né? Então, assim, eu acho que como a cidade foi muito negada, como ela foi extremamente negada desde seu começo, então, assim, o primeiro momento que a gente compreende alguma coisa sobre o processo histórico, é inevitável ter esse barrismo, né? Assim, é inevitável que a gente tenha o primeiro sentimento que se tem em relação a Brasília é um sentimento de raiva, é um sentimento de autoafirmação para a Universidade de Finlândia, né? Uhum. Então, isso era o que... Esse barrismo é importante, eu acho, é importante para você começar a colocar as discussões dentro de um, colocar a questão dentro de um lugar de discussão, né? Uhum. Eu acho que como funciona também em todas as questões, assim, como funciona, como exemplo, na luta das questões de gênero, na luta das questões raciais, territoriais, né? Primeiro ele se coloca e se fortalece em relação àquela questão que a gente se vê em comum com demais pessoas, né? A gente se vê, se reconhece, reconhece que é um problema, reconhece que existe uma disparidade ou uma opressão, e a partir daí se fortalece para tentar partir porque é um enfrentamento, né? Não é um diálogo, na verdade. Não existe diálogo entre forças muito díspares, né? Não tem diálogo entre Brasil e Ceilândia, não existe isso. O que pode haver é esse enfrentamento em relação à representação. Uhum. Então, eu acho que o Barriga, nesse sentido, assim, acho que o Barriga é importante, sim, nesse sentido, de que no momento que a gente se afirma em um lugar, assim, né? E tu me perguntou sobre a Ceilândia, né? Então, o que te move a filmar sempre em Ceilândia? Então, a minha relação com a cidade, primeiro assim, porque eu gosto mesmo de filmar na cidade, assim. Eu gosto da cidade, na verdade. Assim. Eu pouco saio daqui, na verdade, sabe? Eu pouco deixo. Então, assim, há várias histórias que eu gosto, que eu teria para contar aqui ainda. Assim. Muitas coisas que eu quero contar aqui ainda. E também porque geralmente é mais próximo das pessoas que eu conheço, mais próximo dos amigos também. E porque eu acho também que aqui tem todo esse universo de tem em todo lugar, na verdade, né? O que tem aqui tem em todo lugar, na verdade. Não tem muita diferença de uma periferia de Brasília ou de uma periferia do Rio, fora essa característica, vamos dizer assim, mais espacial mesmo, né? Aham. No Rio, eu não conheço também, conheço pouco, mas imagino que no Rio tem essa característica também dos morros, que tem toda uma pegada do corpo carioca, Aham. do jeito carioca, das tensões que estabelecem em relação à cidade de Rio de Janeiro. São Paulo é a mesma coisa, mas a grosso modo, assim, as questões são muito parecidas, né? As questões de uma certa classe C, as questões de questões de raciais, de gênero. Então, o que me mostra a filmar aqui é muito essa questão, que eu gosto, é que eu gosto, que eu moro, que eu circulo 24 horas, então eu caminho pela cidade, eu bebo na cidade, eu como na cidade, então, eu vivo na cidade, né? Eu vivo aqui. Aham. Então, e ela é muito representativa em relação ao Brasil, eu acho, assim. Ela é a periferia, vamos dizer assim, mais importante, ou a maior periferia, em relação a Brasília, que é a capital do Brasil. Aham. Então, ela está colada em Brasília. E, ao mesmo tempo, ela é uma espécie de espelho inverso de Brasília. Então, ela tem muita coisa forte em relação a isso. Qualquer tema que se crie nela, você inevitavelmente cai em relação a Brasília. Entendeu? É uma cidade que... eu acho muito... Não sei como é no Rio, mas no DF, as cidades são em relação a Brasília. Não tem jeito. O próprio nome já diz, né? Cidades satélites. Assim. Então, Uhum. elas só existem com essa potência porque elas estão em relação à capital federal. Entendeu? E esse jogo de termos de negação, de cidade, de negação, acontece isso. E tem essa. É que você falou, acho, o tema da questão da vizinhança, como exemplo, né? Cirândia é de fato vizinha de Brasília, nesse sentido. Mas é uma vizinhança negada, radicalmente negada, né? Negada por esse espaço. E ela, mais que as outras, eu acho que esse espaço é muito mais
esse espaço imaginário é muito mais demarcado, sabe? Aham. Existe uma linha imaginária muito forte, assim. Existe uma... Ultrapassar a cidade de Brasília não é só ultrapassar... Ir à cidade de Brasília não é só uma passagem física só, de uma demarcação territorial. É uma passagem simbólica, sabe? E isso eu acho que é muito pesado, assim, até hoje. Então, aí continuando, de que forma você acha que a sua experiência pessoal e cotidiana com a cidade, ela tá nos filmes? E como é que tem sido filmar a Ceilândia ao longo dos últimos 10 anos, assim, as mudanças que aconteceram na sua forma de se Uhum. relacionar com isso? Uhum. A primeira é Descobrir. É, como você acha que essa experiência cotidiana pode passar pelo cinema, assim, Uhum. através do Eu acho cinema? que Eu acho que a experiência é muito, assim, eu acho que o cinema é só experiência, sabe? Assim, na minha cabeça. Na minha cabeça, assim, cinema é só a experiência do corpo da cidade, assim. Pra mim sempre foi isso, assim, sabe? Eu filmo porque eu gosto, eu acho que todos os meus filmes têm um corpo na cidade. Me interessa muito a ideia do corpo a cidade me interessa muito, sabe? Me interessa mais que qualquer lugar é a cidade, assim. Andar, circular, ver as pessoas e ver os conflitos, assim, ver o que está acontecendo. Então, essas experiências são a base do cinema, eu acho, assim, na minha cabeça. Então, sem essa experiência, não é cinema, por exemplo, né? Então, eu acho assim, por exemplo, se eu for filmar em outra cidade, a primeira coisa que eu faria, eu acho que era morar muito tempo na cidade, assim. Uhum, Eu acho que eu não conseguiria chegar e filmar. uhum, Mesmo que eu. Porque senão, eu acho que isso dá muito um olhar. Só um olhar muito. Eu acho que funciona um pouco como antropologia, eu acho, assim, nesse sentido, assim, sabe? Uma certa etnografia, vamos dizer assim. Olhar, perceber, experimentar, sentir, tentar ver nuances, sabe? uhum, E talvez se diferencie, por exemplo, o cinema de um certo jornalista seria isso, sabe? Essa possibilidade de você experimentar o lugar e a partir daí você sentir as contradições do lugar. Porque eu acho que o que move o cinema dentro da coisa de dramaturgia, ao contrário do que falam, a dramaturgia do cinema é isso, é aquilo, é aquilo outro, é seed field, é roteiro assim, assim, assado. Para mim, o que move é a contradição. E essa contradição não é inerente só ao cinema. É a antropologia, a sociologia, a música, toda coisa na vida. O cara que põe balinha na rua, enfim. O cara sobrevive vendendo coisas na rua se ele entender o processo de contradição da rua. A pessoa só consegue, sei lá, circular de uma quadra para outra se ela conseguir compreender a contradição que existe ali, o jogo que existe, as relações que existem. Então, essa experiência cotidiana, ela traz a possibilidade de você enxergar essa contradição, eu acho. uhum. Né? E a partir daí você conseguir entrar no cinema. E a outra que me perguntou foi, a última é... Como é que tem sido filmar a Ceilândia ao longo dos últimos 10 anos? Então, para mim a experiência é muito rica, assim, porque eu acompanhei a cidade em vários processos, né? A Ceilândia hoje, ela passa pelo processo, inclusive, de ela já é uma cidade que tem grande parte uma classe média, vamos dizer assim. Existe uma classe média muito forte na cidade já. Que, obviamente, as pessoas que estão há 45 anos, 40 anos na cidade, que já conseguiram a sessão de emprego, pessoas que viraram professores, que viraram servidores públicos de médio e baixo escalão. Então, não é, uma boa parte da cidade é uma parte classe média, é uma boa parte da cidade, por exemplo, a cidade ela é muito já cheia de prédios, condomínios fechados, aquelas coisas absurdas, sabe, assim, de condomínios todos fechados, assim, no meio de lugares muito pobres, eles colocam puta condomínio e colocam um muro de 6 metros, colocam piscina, campo de futebol, cria todo mundo ali à parte. Uhum, Ela, de certa forma, ela tá sendo gradativamente preparada para um acesso à classe média morar. Você pensar assim, que Brasília é uma cidade que é intocada, né? Brasília é tombada pelo patrimônio histórico. Então ela não pode aumentar o número de casas. Apesar de ter uma das maiores taxas como é que se fala, como se usa quando os apartamentos estão sem ser usados. é... Tem um Sei. nome específico, né? Acho que Especulação, taxa né? que. Tem alguma coisa assim, esse apartamento. É um dos maiores lugares, os lugares onde tem mais apartamentos vazios no Brasil. Aham. Mas ao mesmo tempo, são apartamentos que as pessoas não vendem, de família, apartamentos tradicionais, enfim. Então, de certa forma, a Ceilândia está sendo preparada para atender uma demanda da classe média, para ser a cidade da classe média vai morar. Uhum. Então, de colocar o metrô na cidade, a cidade tem um metrô que corta a cidade, tem uma certa acessibilidade já em relação ao metrô, tem uma certa urbanização,
entendeu? Então, ao mesmo tempo que ela é uma cidade muito da história ainda, e é onde há 5, 6 anos tem uma das maiores favelas da América Latina, que é um lugar chamado San Vicente, tem 100 mil pessoas, que é como se fosse um retrato da Ceilândia de 70, entendeu? É a mesma coisa, na verdade, assim, é impressionante como é muito parecido, assim, o processo é muito parecido, como ter chegado até lá, e como que essa Ceilândia antiga já sofre uma negação da Ceilândia nova, que é essa favela, já sofre uma negação de um acesso à Ceilândia antiga. Então, por Aham. exemplo, isso por exemplo, não sei o quê. Não dá para idealizar a cidade. Entendeu? Não dá para idealizar e também não entrar em confronto, que classe média é isso. O espírito de classe média todo lugar é muito parecido, né? Então, esse espírito é o espírito que lida com todas as relações que estão em poder. Homofobia, racismo, tudo tem também. Então, filmar a cidade também me deu essa percepção de entender que o tanto que ela é potente, é uma cidade muito potente, mas também que não dá para ficar idealizando um lugar como aqui, não dá para idealizar esses lugares assim. Acho que o confronto, na verdade, eu acho que ele vai ser muito maior daqui a 10 anos na própria cidade, entendeu? Do Uhum. que essa relação com Brasília, como exemplo. Aham. Porque é justamente isso, com essa ascensão do acesso à classe média e um certo nível de econômico, obviamente que existe pessoas, assim, aumenta o número de pessoas reacionárias, né, assim, vamos dizer. E também eu acho que assim, a gente também vive um tempo em que as pessoas perderam a vergonha de ser cínico, né? Então, ninguém vai ter vergonha de ser cínico, ninguém tem vergonha de ser. Há 10 anos as pessoas tinham dedo para falar sobre essas coisas. Hoje em dia, isso é bom nesse sentido, porque o enfrentamento está exposto, né? Então, a gente vê no Congresso Nacional, né? As pessoas não têm mais vergonha de ser cínico, de expor as coisas assim. Então, o grupo reacionário se coloca de maneira muito clara em relação a tudo isso também, assim como eles pensam. Então, aqui não é diferente. Então, filmar a cidade é muito, em 10 anos me fez perceber o tanto que é importante, o tanto que é interessante compreender uma cidade a longo tempo, a longo prazo, mas ao mesmo tempo também me tirou de um lugar de idealização. Aham. Um lugar que um lugar idílico, um lugar mais perfeito do mundo, não tem nada disso, entendeu? Ser vizinho é compartilhar uma experiência que também envolve a relação de cada um com a história do lugar e também com as suas lendas. Aí seus filmes lidam com memórias coletivas e imaginários que se criaram em cima da história de Ceilândia, em momentos importantes como a fundação da cidade e no fechamento do baile do Quarentão. Como os atores e a maior parte da sua equipe são de Ceilândia, de certa forma dá pra dizer que são filmes feitos entre vizinhos, pessoas que compartilham desse mesmo imaginário. Daí, como é que você acha que o fato de vocês terem esse lugar de fala em comum ajuda na construção dos filmes? Então, eu acho que tem duas coisas assim. Você tem razão quando é muito interessante essa ideia assim, de que os filmes são feitos, é isso mesmo, são vizinhos, as pessoas são vizinhas mesmo, que conversam, a grande parte, né? Tem algumas pessoas em Brasília, o fotógrafo Leonardo Feliciano de Brasília e o Francisco Admelo de Brasília. Os demais são daqui. O Leonardo Feliciano, ele estudou comigo, então a gente, desde o primeiro filme, está comigo, talvez o Leonardo, eu acho que é um dos melhores fotógrafos brasileiros desse dia, ele é um fotógrafo incrível, sim. E o Francisco é a mesma coisa, assim, um cara do som. Mas, assim, os personagens e grande parte da equipe, das relações, de como é construído, de como chega aos lugares, são de pessoas conhecidas. Isso é incrível no sentido de que, inicialmente, você tem se compartilha um lugar, se compartilha um imaginário, que é o imaginário de construir um filme desse lugar, um imaginário de coletividade, mas eu acho muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo porque o coletivo é incrível, assim, eu acho. Porque a ideia de coletivo é incrível, assim. Mas mesmo que o verdadeiro, assim, eu acho que não dá para idealizar o coletivo, assim. Porque ao mesmo tempo que a gente constrói as coisas e tem muitas coisas em comum que a gente partilha, como a vizinhança, né? A vizinhança é isso, o vizinho é um cara que compartilha muita coisa em comum com você, mas é o primeiro que vai brigar com você, né? O primeiro que briga com você é o vizinho sempre, assim, não tem Uhum. jeito. Então, entre nós também tem muito isso. Ao mesmo tempo que tem essa construção, tem também momentos tensos, assim, tensiona muito também. Tensiona muito politicamente, tensiona muito. Porque as pessoas, você imagina, nós somos um grupo em média de 40 anos. Então, é muito comum que um grupo de 40 anos comece a ter muitas divergências políticas, principalmente.
pela própria trajetória. 15 anos na cidade, 15 anos construindo alguma coisa, 15 anos onde todo o momento político vai desmoronando, né? Então, segundo o governo, segundo o partido, a gente se relaciona com um, se relaciona com o outro. Então, algum grupo assume um lugar, algum grupo radicaliza em relação a outro lugar. Então, ao mesmo tempo que isso é muito forte em relação a você compartilhar o imaginário, também é muito forte em relação às tensões, entendeu? Uhum. Todos os filmes que eu faço é muito tenso também em relação a todo mundo, assim. Entre nós também é muito tenso, assim. A gente discute muito, às vezes, invariavelmente a gente rompe com o outro no próprio filme, rompimento mesmo, assim, ideológico, e o rompimento que por exemplo, faz mais filmes juntos, entendeu? Então, ao mesmo tempo que é muito interessante essa disputa esse processo de estar junto, é, é impossível um processo como esse, em que todo mundo está imerso, em que não é só trabalhar com o filme como ator, como diretor, é trabalhar no filme com toda a carga emocional, entendeu? É muito emocional o filme. Assim. Então, esse mundo emocional, inevitavelmente, ele cria esse processo de tensão. Também vira passional, entendeu? Aham. Então, essas duas coisas que circulam, eu acho muito massa isso, acho incrivelmente massa isso. Mas aprender a lidar aqui, na minha experiência, eu acho várias experiências, que a ideia do coletivo, a ideia da função coletiva, ela inevitavelmente chega num processo de rompimento. Assim. E, aliás, é muito salutar, é muito bom que tenha um rompimento. É muito bom, eu acho, que tenha esse confronto, porque senão eu acho que fica assim. Senão, de fato, vira um grupo de pessoas, viram reacionários. Assim. Aham. Imagina trabalhar 10 anos com um grupo de 10 pessoas. É óbvio que isso vai virar, se não tiver conflito, se não tiver as questões de jogo, é como se as pessoas fossem dono da cidade, entendeu? Que Uhum. eu acho horrível, assim, essa ideia de ser o dono do imaginário da cidade. Que é uma besteira total, assim. Tem 100 pessoas que fazem filme aqui. Só que elas não tiveram sorte ainda que os filmes delas passassem em festivais ou tivessem outros lugares. Então, é muito difícil avaliar isso aqui. Então, a minha preocupação como exemplo é exatamente essa. Assim, não, a gente não é o cinema da Ceilândia, a gente é um cinema de Ceilândia, tá aqui também, tá circulando também. E a gente também agora se coloca e que confronta, mas não é um cinema da cidade. É um cinema que circula entre a cidade. Então, os grupos, quando eles se fecham muito e pretensamente eles são sempre 10 anos unidos, eu acho uma coisa perigosa. Eu acho que um grupo que se envolve emocionalmente com os lugares e se diz há 10 anos juntos, eu tenho muita desconfiança, eu acho assim. Aham. Então, pensando no Branco Sai Preto Fica, embora a narrativa se passe de novo em Ceilândia, é criada uma atmosfera de cinema de ficção científica que ressalta o que existe de extraordinário e de pós-apocalíptico na paisagem da cidade. Daí, como é filmar o lugar em que se vive quando se quer provocar o estranhamento, como no caso de uma sensação de um futuro distante e distópico? E de que modo você acha que a experiência de assistir filmes pode ajudar na construção desse olhar estranho sobre um espaço conhecido? Massa, legal pergunta. Eu acho que é uma coisa que, assim, é, assim, eu não sei, assim, a gente tem o costume de olhar a cidade só pela frente, né? Assim, a cidade como se fosse uma loja, né? Como se fosse a frente da loja, assim, então, nas ruas e ver a frente da loja, sempre assim. Então, assim, a Ceilândia também, ela é uma cidade que foi planejada, por isso parece, é uma cidade que tem um mapa, então ela tem tudo a Brasília é um avião, Ceilândia é um barril, um barril de pólvora, né? Um barril assim, como se fosse um barril mesmo. Então, ela foi planejada, é dossimétrica. Uma Uhum. clave está aqui também, ela tem toda a simetria. Então, você olhando ela, percorrendo esse metro dela, em qualquer ponto, ela tem uma cara que é muito. Ela fica quase como uma monotonia, porque é planejada. Então, ela tem uma estampa, vamos dizer assim. Essa estampa, essa cara dela, não, vamos dizer, ela é muito bem planejada, vamos dizer assim. Então, o próprio Estado tem uma preocupação que esses lugares são mais limpos, eles estão mais, né? Tem toda uma o que dá uma falsa impressão. Seria lindo se fosse assim, se ela fosse mais limpa, se fosse mais urbanidade, seria maravilhoso, na verdade. Mas não é assim. Então, assim, eu tenho muito hábito de andar por trás da cidade. Ao invés de pegar a pista da cidade, eu sempre ando por trás dela, como se fosse o reverso dela. E o atrás da cidade é o gueto, né, sempre. Então, ali você começa a ver como que a cidade é totalmente estranha, assim. Totalmente prédios para entrando quebrados e então, onde a ausência do Estado, o abraço para tudo, né? Então, tem toda uma atmosfera estranha que está aí por trás.
que eu não acho ruim, assim, eu não acho ruim essa atmosfera. Eu acho que eu gosto dessa atmosfera. Acho ruim porque as pessoas estão ali, elas têm menos chance que as outras. Só nesse sentido. Eu não acho ruim ela ser assim. Eu acho uma chatice a cidade ser muito parecida, ser muito, sabe, aqui um ar muito comercial, um ar muito coxinha, né? Eu tenho um pavor da cidade coxinha, assim, me incomoda muito, assim. Então, quando eu olho me encanta essa atmosfera, é isso que eu queria dizer, assim. Agora, de novo, então, assim, eu não quero ser o paladino social, o paladino da. Ah, nós temos que. A cidade é isso. Eu não sou político para falar que a cidade é isso, que é aquilo, que tem que ter melhorias, tal, tal. Acho que a cidade é a cidade e ela tem atmosferas em vários lugares. E ela pode ter uma atmosfera aparentemente arrebentada e ela pode ser onde as pessoas estão ali bem, inclusive. Bem, inclusive, economicamente. Né? Então, assim, eu sempre gostei de andar por trás da cidade. E acho que a cidade de Brasília sempre achei isso, é uma ilusão, né? Brasília é uma, acho que Brasília até hoje para mim é essa coisa de, é como se fosse uma projeção holográfica, sabe? Assim, a relação que eu tenho com ela é uma relação muito de virtual, vamos dizer assim, distante. E a minha relação então com os filmes, com os outros filmes, é muito nesse sentido assim, eu adoro filmes de ficção científica. Eu só vejo isso, na verdade. Assim. Eu repito os filmes 10, 15 vezes, assim, né? A gente tem um cineclube aqui que passa basicamente 4 filmes. Sempre. Passa Mad Max, passa Blade Runner, Mad Max, Aguirre e passa o Serra de Zorro do Tonashi. Então a gente fica repetindo os filmes. A gente fica vendo os filmes em looping. Assim, então a gente sabe todos os detalhes, o que acontece ali. Mad Max 1. Os detalhes, como é que foi, como é que é a entrada, como é que é a introdução, como é que não é isso, como é aquilo. Ele fica achando tensões, sabe, remonta o filme, sabe, assim. Então tem toda uma. Eu assisto todos os filmes que são, desde os filmes horríveis que saem do blockbusters, assim, assisto todos, até a esses filmes tipo B, tipo, até comprei uma coletânea de filmes. A gente vai, vou passar na escola. Deixa eu achar aqui, escrever, claro. Essas relações aqui, até eu tô passando na escola, essas que a gente faz, sabe? Aham. Tem várias delas assim. E aí, a professora pediu para eu passar filmes sociais na escola. Aí eu levo isso, filme científico, para dizer que é filmes sociais, né? Porque é uma besteira você ficar assim, o que é filme social, né? O tema, não sei, assim, eu acho que o cinema tem essa potência imaginária, sabe? Você pode fazer um puta filme político, aliás, os filmes que são muito políticos, assim. Um puta filme político onde se permite a aventura, vamos dizer assim. A gente faz cinema porque a gente gosta de aventura, a gente gosta de contar uma história, não é faz cinema para dizer. A gente não é, pronto, a gente não é repórter. Nada contra repórter. Até queria ser, inclusive, mas assim, eu acho que é um outro lugar de contar o fato, entendeu? De contar o lugar. Então a gente faz cinema pensando que é um lugar possível de contar uma história imaginária, enfim. E daí a minha relação com esses filmes, obviamente que mudam, que tem uma relação comigo assim mesmo. Meu sonho era fazer Blade Runner, sempre foi. Sempre quis fazer um Blade Runner na minha vida, assim, mas eu não consegui, não, né, ter toda a história, da complexidade e tal. Mas eu, por exemplo, o Branco era para ser Blade Runner, era para ser um Blade Runner, assim, então a gente pensava, então, todo filme que teria Marquinhos ia voar no filme, que a casa ia levitar, que a gente ia sair de um plano, ia ter um plano aéreo da cidade, assim, que mostraria toda a história de luzes, e a gente ia fazer um blackout na cidade, a gente ia promover um blackout na cidade. Né? Ia ser um atentado, assim, na cidade. A gente ia na central, ia derrubar a central com a câmera ligada, como se fosse um blackout de energia, quando um personagem acende a luz. O Brankside, assistiu o Brankside? Aham. Você lembra quando o cara que dá perna mecânica, o Choquito, ele apaga, ele tá na cama, bem no finalzinho, ele vai e apaga. Uhum. Ele tá na cama sentado assim, que é uma música triste, ele tira a perna dele, ele tira a perna e coloca, ele Aham. coloca, e ele vai no negócio bem estranho e apaga a luz. Aham. No filme, quando ele apagasse a luz, a gente ia ser um blackout na cidade toda. Você ia apagar de um tempão. Ia ser uma cidade que ia. Todo filme ia ser agora no escuro da cidade. Porque a gente não tem grana pra fazer isso, entendeu? A gente não tem dinheiro para isso. Então, assim, o imaginário meu assim, em relação à cidade é exatamente esse imaginário da ficção que tem essas coisas assim, que tem você imagina, né, como é estranho uma cidade, como é fácil parar uma cidade, na verdade, assim, se pensar. Se você tira a energia da cidade, você muda toda a relação de hábito com a cidade, assim, tudo muda, radicalmente muda. Muda, você não pode estar na rua, acender fogueira, as pessoas vão correr na rua, vai continuar fazendo as coisas. Mas a minha cabeça seria como se fosse
Tem um conto do Borges, que eu achava incrível, assim, que era imortal, do Borges. Que ele fala dos caras que não morreram nunca, né? Enfim, um conto que o cara toma água, e essa água o cara nunca vai morrer e tal, tal. E o cara busca sempre a eternidade. E quando ele acha a eternidade, ele vai achar os grandes escritores, poetas, blá, blá, blá. E esses caras são trogloditas, vivem pelados na rua, sem tesão nenhum, assim, como se estivesse perdido na rua. Porque a repetição do mundo é tão chata que se não morrer não tem graça, segundo ele, assim. Então, eu achei muito simples, assim, sabe, de como que a energia, de como que esse imaginário da ficção está ali no filme. Então, os filmes me motivam também a fazer isso. Mas mais do que os filmes, a literatura. Eu gosto muito, assim, até hoje eu acho assim, Crônicas Marcianas, já leu Crônicas Marcianas? Não. Tem que ler esse livro. Esse livro é o livro mais incrível do mundo, assim, é um livrinho de 100 páginas. Eu não falo inglês, tem dificuldade. Ray Bradbury, acho que é Bradbury. Enfim, esse livro eu já comprei mais de, sem exagero, comprei uns 50 reais aqui. Todo mundo em casa eu passo para um, sabe? Aham. E já virou uns 10 filmes no Brasil, inclusive, eu acho. Assim, como inspiração. É, assim, então tem tudo ali, eu acho. Essa coisa da literatura que me motiva muito. Tem essa coisa dos filmes que me motivam muito. E tem uma coisa de eu achar que é isso, que as coisas que a gente vive, na minha cabeça, assim, não existe diálogo na minha cabeça mais. Não há diálogo com as pessoas. Não há diálogo possível, assim, com a política, por exemplo, com a ciência política. Eu acho que a forma de explicar todo o processo é absurdo. É a ideia do absurdo, sabe? A ideia da ficção científica, do absurdo. Por exemplo, eu quero fazer alguns filmes de terror, que eu quero fazer um filme de terror também, assim, sabe? Tipo, filme lobisomem, vampiro, sabe? Assim, que eu acho que essas coisas explicam muito mais, assim, o momento que a gente vive. Parece um pouquinho, sabe? Me falando agora, me lembra um pouquinho a ideia do expressionismo alemão, assim, sabe? A ideia de um país em guerra, em pré-guerra, né? Um país logo que começa o nazismo. Então, assim, é um momento de fascismo total, um país onde parece que nada pode dar mais certo. E que todos são calados. E aí aparecem os filmes que é o Murnau, que faz o Nosferatu, blá, blá, blá. Aham. Que começam a fazer filmes de terror, eu fiquei pensando também que é muito bom o Brasil, assim. Não é vamos ter diálogo, assim. Talvez a gente criasse uma tensão em relação ao poder pelo terror, muito interessante, sabe? Assassinatos de políticos e... Ou não só políticos, assim, mas político não é um termo genérico político, não. Eu acho que é importante e a política é importante. Não estou dizendo isso, assim, ou político, estou dizendo assim, não é abolir a figura do político, estou dizendo assim, atentar ao poder, vamos dizer assim, atentar ao Estado, sabe? E eu acho que o terror poderia ser um bom lugar para atentados ao Estado, assim, filmes de terror. Então eu fico imaginando que esse espaço é um espaço interessante para o cinema brasileiro, que talvez possa ser motivado por esse momento tenso. Eu acho, inclusive, que as novas gerações, assim, que são incríveis, eu acho, a nova geração, obviamente, é muito mais potente que a nossa, ela tem muito mais, tanto mais potente economicamente, como tecnicamente, como talvez até como uma potencialidade coletiva. Eu acho que esse momento é muito mais potencialmente coletivo que o nosso, por exemplo. Então, imagina se essas pessoas mais novas, a nova geração de cinema, elas começam a entrar nessa coisa de filme de gênero, que também é negado, né? Não sei porque as pessoas têm uma vergonha de falar que faz filme de gênero. Que eu acho lindo também, eu faço um monte de filme que eu me lembro, ao mesmo tempo que eu faço filme de gênero, eu quero fazer um filme etnográfico no hospital, só com a câmera e eu ficar um ano no hospital, gravando algumas coisas assim. Não estou dizendo, não é dizer que só esse filme que funciona. Eu estou dizendo assim que há uma negação em relação a filme de gênero que eu acho um absurdo, que eu acho que o filme de gênero na mão dessa geração ia ser um estrago absurdo, ia virar um terror, eu acho assim. Aí eu acho que ia ser um caldo bom, sabe? Aham. Eu acho que ia criar uma tensão, eu acho que ia mudar a cena. Aí essa cena que às vezes é muito blasé, essa cena muito, que é boa também, assim, não? Mas a gente tem uma cena que é muito, assim, a tendência do nosso cinema é parecer com um certo cinema independente europeu, vamos dizer assim, né? Que não estou dizendo que, de novo, não condenando ninguém, estou tentando analisar em relação aos filmes feitos. Então, a gente tem muito mais tesão, como a gente passar um filme em Cannes, em local, a gente se cria para isso, que é um lugar onde as pessoas já têm um gosto apurado, um gosto definido. Então, a gente um certo, vamos dizer, um colonialismo do bom gosto, vamos dizer assim. A gente é colonizado em relação a isso. A gente tem que ver filmes assim, esteticamente assim, o bom gosto é assim, ser cinema é assim, as sutilezas do cinema são assim,
Nada a ver isso, na verdade. Se a gente fizesse talvez filmes que dialogassem radicalmente com a nossa história hoje, seriam filmes talvez únicos no mundo, assim. Porque ia tirar todo mundo de uma normalidade narrativa, entendeu? Então eu fico pensando como seria forte essa história toda assim. Então, o que me move muito no cinema hoje em dia é isso. Agora, que é a contradição de todo cineasta, na verdade. À medida que você compreende isso, obviamente você perde energia em relação a isso. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil fazer um filme com 20 anos que um filme com 50 anos, vamos dizer assim. Filme despende energia mesmo, energia física também. Então, tem todos os elementos que vão, sabe, que vão circulando, que vão. Mas eu acho massa, eu vejo com muita tranquilidade, mas vejo que. Então, quando eu vou dar a oficina como exemplo, a minha pergunta que você me fez, que eu acho incrível, assim, que essa história de como que o imaginário da ficção científica tá, né? Eu falo muito isso, ó, porque os meninos adoram isso, os meninos adoram falar de filme de terror, filme de um muro que explodiu, ou eles falam sempre assim que a escola caiu num buraco. Eu acho incrível a metáfora da escola caiu num buraco. A menina fala assim, não, eu tô fazendo um filme que a escola caiu num buraco. Mas por quê? Não sei, professor. Um dia a gente chegou, não tinha mais escola. Olha que incrível. Olha que coisa mais linda do mundo, assim, sabe? Que coisa mais potente, assim, né? Então, se esse imaginário do cinema, como exemplo, acho que eles tenham vamos dizer assim, uma liberdade estética e narrativa. Quer dizer isso assim, não é fazer filme igual a gente faz. Filme não tem que ser igual a gente faz. Acho que filme tem que ser feito do jeito que você quer e pensando. Agora, os filmes estão dentro de gêneros, né? Pode ser documentário, ficção, blá blá blá, ficção científica. Então, eu acho que não pode ter medo desses filmes, assim, porque eles, historicamente, pra gente, são tipo como filmes ruins, né? Ah, filme de terror é ruim, é filme besta. Nada é besta, eu acho. Novela não é besta, nada é besta. Se você se apropriar da narrativa, você pode radicalizar essa narrativa, tá? É isso. Ah, legal. Faz sentido. A próxima pergunta é sobre o Era Uma Vez Brasília, que eu vi uma entrevista Aham. que você está preparando esse filme, que também tem esse universo de ficção científica, né? Uhum. E aí a pergunta é se arriscar a fazer um filme, um cinema de gênero, se apropriando desses signos que são inspirados por filmes que a maioria são grandes produções hollywoodianas e tal. Com a estrutura de um filme brasileiro independente, eu acho que não tem como acontecer de outra forma que não subvertendo e avacalhando com a linguagem É. desses filmes. É. E aí, aí como você acha que essa subversão, essa avacalhação da linguagem se une a um discurso de enfrentamento das opressões? E como é que você enxerga a possibilidade hoje de um cinema brasileiro terrorista que tem essas questões políticas, mas também tenha uma energia pulsante e humor? Eu acho assim, eu acho que tem uma. Eu acho assim. A palavra-chave que você falou é avacalhar, né? Eu acho que avacalhar é a melhor coisa do mundo, assim. Porque os caras morrem de medo de avacalhar, assim. Você imagina, assim, eles só não conseguem enquadrar quem avacalha, assim. Porque é impossível ser enquadrado, assim. Imagina, eu faço um filme tal, aí um filme tal tem repercussão, aí, irremediavelmente, eles me associam um cara de periferia. Aí o cara que deu certo, entendeu? Então, o cara é movimento social, vamos dizer assim. Isso é horrível, assim. Isso é uma merda, assim, sabe? Eu acho que é muito mais massa tu entrar numa outra chave. Não, foda-se, eu dei certo, tá errado. Se uma pessoa deu certo, tá errado. A cidade tem milhões de expectativas. Por que só não vai dar certo? Então, isso já é um erro por si só, uma vez que dá certo. Então, eu acho que o discurso de avacalhar é nesse sentido, de não se enquadrar em nenhum lugar nesse sentido. Assim, por exemplo, eu me considero um homem de esquerda, eu me considero uma pessoa que, historicamente, está dentro dessa, vamos dizer assim, de uma certa luta política brasileira de esquerda. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar pensando com calma que as coisas são muito dinâmicas. Saca? Assim, por exemplo, eu falo muito isso. Você pode ser politicamente correto nas demandas políticas, que é óbvio, é óbvio. Você só consegue avanço político se você criar um discurso politicamente correto. Agora, o cinema é o contrário disso. O cinema nasceu para ser politicamente incorreto. O cinema nasceu para avacalhar. O cinema não pode jamais, mesmo um governo extremamente revolucionário, ele podia normatizar na linha revolucionária. Porque a partir do momento que você é revolucionário do Estado, você está normatizado em uma certa linha. Isso é perigoso. Isso tem que ser sempre discutido, sempre colocado em xeque. A gente luta por isso, mas quando isso chega, isso tem que virar enfrentamento cotidiano. A política, eu acho que é um enfrentamento cotidiano, até com os nossos. Aliás, principalmente com os nossos. A política é abrir com os nossos, né? A gente brigar com o olho é muito fácil, né? Brigar com o inimigo é muito fácil, a gente sabe que o inimigo
briga com eles, bebe. Agora, quando a gente briga com os nossos, não, a gente sofre, a gente entra em depressão, a gente entra em crise. Então, eu acho que a política é isso, é brigar com os nossos, assim. É ter a coragem de colocar as nossas questões em xeque, assim. E aí eu acho que a única forma que tem de fazer o cinema nesse sentido é ser da forma do avacalhar. Avacalhar em relação a tudo que está estabelecido, assim. Você fica pensando, né? Como é esquizofrenia o cinema brasileiro? O cinema é que, em qualquer debate que eu vou, estava num debate esses dias no Itaú Cultural. Aí estavam falando de roteiro cinematográfico. Aí falando como o roteiro tem que ser mais redondo, como que ele tem que ser mais entendível. Isso é uma besteira, assim. Fala assim, como que a gente quer ser cinema industrial? Como que a gente quer fazer um roteiro que é todo moldado no cinema industrial se a gente não tem indústria? Não é só que eu não gosto. Porque se eu não gostasse que existisse, era uma questão. Mesmo não gostando, eu trabalharia nele. Porque seria uma forma de viver. Eu podia ser um fotógrafo, podia ser um cara do som, podia ser um roteirista, mesmo tudo da vida, escrever um monte de coisa que eu odeio, mas eu ia defender para viver. Mas nem isso existe. Isso que eu não entendo. Se nem isso existe, para que a gente se moldar em relação a isso? Entendeu? Como é totalmente assim contraditório. É extremamente inocente pensando nas duas perspectivas. Economicamente é muito inocente pensar nisso. Eu não entendo como é como que as pessoas podem ter a ilusão que economicamente isso pode funcionar. Ideologicamente é um terror, é um absurdo, é uma posição totalmente colonizada e submissa em relação a isso. Entendeu? As duas coisas não conversam no caso. Isso só atende a uma pequena minoria de cinema, que na verdade é o povo do filmes, que é o pessoal de novela, entendeu? Só quem se estabelece com esse discurso são eles. Porque eles conseguem, aquelas comédias ruins deles, conseguirem 1 milhão de público, porque não é porque é bom ou ruim. Porque existe um hábito de ir ao cinema. As pessoas vão ao cinema, uma certa classe média baixa, vai ao cinema como vai ao motel. Uma vez por mês, na minha agenda de servidor público, eu vou ao cinema. Qualquer filme que tiver. Uma vez por mês eu vou ao motel, uma vez por mês eu vou à cachoeira, à praia. Tem todas essas demandas, vamos dizer assim, demandas sensíveis, vamos dizer assim, que é uma merda, sabe? Demandas sensíveis são uma merda, eu acho assim. Então, assim, então, por exemplo, na minha cabeça as pessoas vão ao cinema, aí tem esse nacionalismo, um fanismo em relação ao nacionalismo, né? Que é a própria direita, quando sai na rua, Caminhos Brasil, que é nacional. Eles vão ao cinema nacional, porque eles acham que o Brasil é importante, blá blá. Mas o Brasil que eles acham importante é o Brasil comédia, o Brasil dessa leveza que eles falam, né? Da alegria, enfim. Então eu acho que a gente entra por uma certa avacalhação, é mais nesse tipo de dizer assim, tá tudo errado, o que a gente faz é errado. Isso é uma merda, a gente tá entendendo, isso aqui é uma besteira. Então, a gente não pode ser igual a esses caras assim. A única forma de sobreviver, inclusive economicamente, é achando um outro discurso, que é um outro jeito do corpo circular, né? De como que o filme pode ter essa bagunça toda assim. Por exemplo, nesse filme que ele está fazendo agora, o Era de Brasília, o filme começa com a nave caindo no espaço. Pronto. É um documentário etnográfico. Eu ganhei um edital para fazer um documentário etnográfico. Pronto, né? Então, a primeira cena cai uma nave espacial do céu. A gente comprou uma Towner. Sabe o que é uma Towner? Não. A Towner é tipo é tipo uma Kombi pequenininha que vende cachorro-quente, já viu? Ah, tá. A gente comprou uma no ferro velho. Ela foi, se não me engano, R$ 620, só a carcaça dela. E a parte da carcaça dela, a gente criou dentro dela a nave espacial. Colocou molas, colocou pra dentro, tem ideia da gravidade, colocou todo um painel. E é um cara esquizofrênico lá dentro que vem a Brasília. Ele está no ano de 1960. Ele tem uma missão de vir a Brasília matar o Sérgio Michel. Pronto, ele é um terrorista. Ele vem a Brasília porque Brasília não pode sobreviver, Brasília não pode existir. Isso em 60 ele falando. Só que o mundo que ele vem é muito mais pobre que a Terra. Não é questão de tecnologia. Naquela época, em 60, ele já era muito mais feliz que o Brasil, por exemplo. É como se fosse a ideia do Sputnik, do primeiro lançamento dos americanos à Lua, quando os russos jogam o Sputnik, jogam o satélite, é questão política. Eles jogaram uma asa velha no espaço, né? Pegaram uma asa velha e jogaram no espaço, como primeiro lançar para o espaço. Então é muito essa ideia. Vamos jogar uma asa velha no espaço e chegar ao Brasil e matar o Sérgio Michel. Só que o cara com alguma coisa de ficção científica, de se perder no espaço-tempo, né? Espaço-tempo a gente explica tudo, né? Ninguém sabe o que explica. O cara se perdeu no espaço-tempo e chega
no mesmo lugar, ele tinha uma coordenada para chegar. Latitude tal, longitude tal, coordenadas 25 e 32, que é a coordenada de Ceilândia. Ele chegaria num lugar afastado de Brasília, porque ninguém podia chegar, prepararia os armamentos dele e iria até o 21 de abril, inauguração de Brasília, fazer um atentado de Santo Kubitschek. Por quê? Porque Brasília é a cidade que nasceu filmada. A Brasília é a primeira cidade da história do homem que nasce filmada, como se fosse um filme mesmo. Então o mundo todo estava aqui. Imagina se naquele dia houvesse um atentado qualquer, como mudaria radicalmente a história da cidade. Então a cidade nasceria tensa, nasceria com outra perspectiva de, pô, a cidade é tensa, o Brasil é tenso, isso é tenso. Então era só para mudar o espaço imaginário. Só que o cara atrasou 21 anos, ou 45 anos. E ele chega no mesmo lugar que chegaria, que é aqui perto da minha casa, na verdade. Então ele caiu na mesma altitude, só que ele caiu na Finlândia habitada hoje. Então ele chegou atrasado. E a partir daí ele convence os caras de que no Congresso Nacional tem monstros. Uhum. Que existe uma linhagem de monstros daquela época que não foi exterminada no Nacional. Então a gente vai ao Congresso eliminar os monstros. Aí vira um filme científico, a gente começa a ver monstros, ouvir monstros. Então, a gente pega esse discurso da direita, esse discurso agora do Fora Dilma, todos. Aí eles começam a falar e vira voz de monstro, sabe? Começa a virar uma voz de monstro pela cidade. Então a gente cria uma atmosfera que a cidade está sendo. E a própria Dilma também tem um momento que ela tem uma voz de monstro também. Então, assim, a gente cria uma tensão que a cidade que o Congresso Nacional ele é totalmente com monstro. Então, esse cara tem uma certa fórmula que a gente vai virar gigantes. Então, é como se fosse Spectreman. Depois você coloca Spectreman, você vê. Spectreman é o primeiro episódio. Uhum. Que é de 60 também. É incrível esse. Você nunca viu Spectreman, não? Não. Que tinha o cara que era Tóquio, né? O cara que é mascarado. E ele lutava contra dois macacos, assim, que vinham de voador. Uhum. E os monstros surgiam na cidade, e ele virava gigante. E aí era um monte de maquete de Tóquio, e brigavam, derrubavam Tóquio. Então, o filme vai ser isso. A gente vai virar gigantes, falar a gente que eu vou ser os personagens do filme, a gente vai virar gigantes, vários gigantes, e vai ligar contra os monstros em Brasília. A gente vai construir uma maquete no final, que é uma maquete de Brasília, maquete de isopor. Uhum. Vai brigar sobre ela, e vai destruir Brasília, é isso. Brasília no final Megazord. no final é isso. Só que, assim, isso era a linha do argumento. Uhum. Quando a gente começa a fazer o filme é outra coisa. Porque cada um é um documentário de verdade. Então cada um tem intenções. O Marquinho Cadeirante está no filme. E o Marquinho é um cara que foi abduzido. O viajante espacial é o Dilmar? Não. É o cara chamado Wellington Abreu. Que está num filme chamado Meu Dia de Greve. O cara, você assistiu Dia de Greve? Assisti. E é o mesmo cara que dirige o carro na cidade de uma só. Ah, tá. É o Wellington. O Wellington Abreu é o nome dele. O Zé Bigode, né? O Marquinho é isso mesmo, Zé Bigode. O Marquinho é um cara que foi abduzido no filme. E o Marquinho, eu acho que o Marquinho talvez seja o melhor ator brasileiro, ele atua nesse filme, você não acredita. Porque assim, ele é o único convidado até hoje para ir para debate. Uhum. Então ele vai na rádio, rádio ao vivo. Aí, do nada, ele puxa assim, não, porque eu fui abduzido, estou com experiência de abdução, e isso ao vivo. E ninguém sabe o que está acontecendo, só a gente. Então ele interpreta dentro do papel dele esse papel assim, você não acredita como ele é bom e como as pessoas ficam boca aberta, ligam, também fui abduzido, blá blá blá, aconteceu isso comigo. Uhum. Então, ele no filme foi abduzido, ele é o Marquinho, ator desempregado no filme, ele é um ator desempregado. Então ele não entende como que ele ganhou o melhor ator em Brasília e nunca recebeu um convite da Globo. Como exemplo, ele fala, nunca recebeu um convite da Globo, pô. Nem na Malhação, imagina. De novo, né? Tanto que o mercado é burro, né? Tanto que o mercado é burro. O Marquinho atende a todas as coisas possíveis da televisão. O Marquinho é um cara cantor, canta muito bem. É um cara que atua incrivelmente bem. Ele é um homem negro cadeirante. Esses caras de novela, de malhação, eles recebem rios de dinheiro para colocar esses caras, sabe isso, né? Eles ganham para colocar esses caras assim. Eles são tão burros que me chamaram a Marquinhos até hoje para trabalhar na Malhação. Eles iam rachar o dia de publicidade. O Marquinhos ia virar tipo garoto propaganda de cadeirante, porque é um cara bonito, um cara forte, um cara muito malo, muito esperto. Eu não entendo como os caras são burros, né? Quando eu falo da esquizofrenia, tanto que, além de tudo, eles são burros, assim. Uhum. Mas enfim, aí ele brinca essa história de ser um ator desempregado
e ele é o cara que vê monstros. Então, ele no filme todinho anda com a máscara de serralheiro, um capacete de serralheiro, uma espécie de armadura medieval. A gente fez uma armadura para ele, que ele fala que os alienígenas querem matar ele. Alienígena, na verdade, é a polícia. A gente cria uma metáfora de. Então, no filme, ele tem sonhos de morte. Ele morre 7 vezes no filme. A polícia mata ele 7 vezes no filme. E ele ressuscita no filme, sempre assim. Enfim, só pra dizer, aí a gente colocou essa última, 7 de setembro, não, antes de 7 de setembro, a gente fez um marquinho naquela passeata da direita agora. A gente levou ele lá, com performance, colocou ele no meio da passeata, assim. Foi a coisa mais incrível do mundo, assim. De como que era um estranhamento, um constrangimento lá. Um marquinho de capacete e com um radinho, ninguém sabia o que estava acontecendo, quando veio o rádio dele, um rádio amador captando ondas de onças, né? E aí os caras passavam por ele, que eu tava vindo nacional perto dele, abraçava ele, assim, ele ficava com pavor. Enfim, o filme é isso. O filme é talvez o filme mais avacalhado que eu tenho, assim. É absurdamente avacalhado, não tem linha narrativa nenhuma, são só atmosferas. Então, a atmosfera, o cara cai, o cara tá na nave, o cara faz um churrasco na nave espacial. Do nada tem um churrasco na nave, o cara comendo um churrasco na nave espacial. Ele sai da nave, mata um pássaro espacial, traz ele e faz um churrasco. Aí assa carne, bebe cachaça dentro do negócio. Então, é todo o processo mesmo de avacalhação. Só que no meio do filme apareceu uma menina, que ia ser atriz, uma menina chamada Andréia, que é uma presidiária, ex-presidiária. A menina tem 5 filhos, que é incrível, assim, então, pra você entender, ela foi presa que ela matou o marido da Paulada. O marido não, um ex-companheiro. O cara, ela teve um filho com outro cara, um caçula, passando na rua, aí esse cara passou a mão na bunda dela e chamou ela de puta. Ela contou uma história. Então ela chegou em casa e o filho dela começou a chorar e perguntou por que era da puta. E ela alucinou, ficou paranoia, pegou um pedaço de pau, voltou e matou o cara paulada. É uma mulher valente pra caralho, assim, uma doidona, assim. E ela é muito incrível, assim. Então, no filme, ela é essa mulher que aparece, que ela queria ser atriz, ela apareceu, e a gente criou um mecanismo pra ela. Que ela tá de prisão preventiva até hoje. Então, 10 da noite ela tem que estar em casa. A gente criou um relógio, uma pulseira, que ela tem, que fica pitando, são 9h45. Aí, tipo assim, um discurso social, você tem andado muito bem na cidade, você fumou menos, você bebeu menos, parabéns, do assim, blá, blá, blá. E quando dá 10 horas, se ela não estiver em casa, ela desaparece no filme. Então ela tá na festa, por exemplo, e acontece, ela bebe, e é verdade, ela tá na festa bebendo doidona, é tipo o Cinderela, ela fica doida e sai correndo. No filme ela vai desaparecer. Então, em vários momentos ela tá dançando e desaparece, porque a polícia pega ela, entendeu? E ela aparece dentro de um vagão de trem, presa, assim. É pura ilustração. Então é como se ela desaparecesse e fosse abduzida pela polícia e jogada no mundo paralelo, que é o vagão de trem que ela não pode se mexer e ver os filhos. Entendeu? Então é tudo uma doideira que a gente fez, assim, bom, para te responder aquela pergunta da ficção científica, né? Porque eu acho que essas metáforas e essas relações de imagens, talvez ela explique muito mais do que um discurso moralista, entendeu? Eu acho que a ficção do cinema não é tão um discurso moralista, nem um discurso racional, como a política propõe, ou como a academia propõe, por exemplo. Eu acho incrível, eu leio tudo dessas porra todas também, eu acho massa também isso aí. Mas eu acho que o cinema é um outro lugar, sabe? Então eu acho assim, quanto mais você fugir, na minha cabeça hoje, desse discurso racional em relação à literatura, à academia e à narrativa política, para o cinema é interessante. Porque o cinema tem a possibilidade da atmosfera da criação, da alucinação, do absurdo e do avacalhar. Eu acho que isso é avacalhar, sabe? Avacalhar com narrativa. Não tem que ter, pode quebrar o eixo. Tá aqui, vou estar aqui, qual é o problema? Você pode, inclusive, mudar, pensando que o Marquinhos no final, o Ed no final é outro cara. Vai aparecer outro cara no lugar dele e a gente vai falar que é ele. Pronto, eu agora sou esse cara, mudei. Não quero ser mais aquele cara, agora eu sou esse cara. Entendeu? Assim, pronto, não quero ser mais aquele cara que tinha o cabelo assim. Agora eu quero ser uma mulher, como exemplo. Pode virar uma mulher, como exemplo. Não sei, sabe? Ele no final, pronto, virar uma mulher que eu quis, pronto. Agora eu sou assim, pronto, o filme é isso. Então, é muito uma ideia de como que você imagina assim, né? A potência que é o cinema em relação ao corte. A ideia do corte do cinema. O corte do cinema, o nome mesmo já fala, né? É um corte temporal e um corte espacial, né? Você muda o tempo e muda o espaço, assim. Então, cara, tu pode tudo. A coisa mais incrível do mundo. Você pode pegar de um corte, você pode fazer uma passagem de tempo enorme.
Você pode mudar a sua condição de lugar, a sua condição de espaço. Você pode dar um corte no filme e estar casado, tá solteiro. Você pode dar um corte no filme e você pode ser um super-herói, entendeu? Então, tudo você pode em relação ao corte do cinema. Eu acho que você não tem que ficar explicando linha a linha, ou criar por isso, portanto, todavia, em relação a isso, em relação àquilo. Então você cria, você foge da relação racional, vamos dizer assim, né? Real, não diz real, mas enfim, a ideia do real entre aspas. Você foge desse lugar do real, você cria uma ideia de um absurdo, e talvez esse absurdo ele toque muito mais na gente, no mundo cotidiano da gente, entendeu? Que Aham. assim, há a possibilidade sim de ser assim. Há a possibilidade sim de a gente avacalhar, se divertir em relação a isso, sabe? Pronto, acho que é nesse sentido, sabe assim? Ah, legal. Já terminaram de filmar? Não, a gente tem mais uma etapa ainda. Mas nada muito, assim, porque os filmes que a gente faz demora muito, sabe? Aham. Porque é isso, a gente não tem. É quando a gente faz filme que, vamos dizer assim, a gente faz um filme que precisava no menos 10 vezes mais do orçamento. Uhum. Porque tudo é muito lento, assim, às vezes a gente para porque não tem como. Pronto, porque a gente não tem como mais pagar o aluguel de uma casa que se vê como cenário, por exemplo, que é Uhum. R$ 500, mas não tem mais, pronto, já acabou. Então a gente tem que se reorganizar, arrumar o dinheiro, blá blá blá, blá blá blá. E são filmes feitos com orçamento documentário, né? Não é orçamento de ficção. Orçamento de ficção no Brasil é pouco, para ficção. O documentário é menor ainda. Então, Aham. e são filmes feitos que nós filmes demoram em média 8 meses, um ano para ser feito, sabe? Só para ser Uhum. produzido, depois vão montar mais um ano. Então, são filmes bem lentos mesmo também para ser feitos. Aham. A Maria Bogado me enviou uma pergunta que começa com uma frase sua que ela tirou de um debate, que você diz assim: o que tem no filme é um sentimento de corpo. Daí ela pergunta: você poderia falar mais sobre como os corpos são moldados pelo espaço e sobre como a experiência de um corpo pode se transformar em linguagem no cinema? E também, você procura mais do que relatar algo sobre os corpos, criar uma linguagem própria desses corpos? Então, eu acho que a ideia do corpo no cinema, para mim, é uma ideia fundamental, sabe? Eu acho assim que é a ideia da gramática, eu acho assim, de que a gente não precisa mais falar em cinema, eu acho assim, não tem que ficar falando, vamos dizer, verbalmente, assim, de uma narrativa verbal somente, né? Eu acho que o corpo no cinema ele tem essa potencialidade da experiência. A gente vê um corpo andando na rua, a gente já faz mil leituras deles, né? Onde ele é, como é que ele veio, como ele está ali, se ele faz academia, se ele não faz academia, se ele pode ter alguma deficiência ou não, ele pode ter alguma sequela ou não, ele pode ser um corpo pesado naquele momento porque está com problema emocional. Tá? Então, é aquela ideia, né, que o corpo, se você parar para ver, você na rua, você mais ou menos faz uma leitura prévia de várias coisas dentro da cidade, né? Assim, não é determinista, né? Não estou dizendo que é determinismo, assim, mas analisar o corpo, acho que analisar também, porque o corpo nada mais é do que a cidade é a essência do corpo, né? Eu não acho o contrário, eu não acho que o corpo é a, a, a cidade é a essência do corpo, não é o contrário, entendeu? A cidade se molda em relação ao teu corpo. E você vai as pessoas pensam o contrário, porque o corpo se molda em relação à cidade, assim. Eu acho que é muito pelo contrário, assim, porque você que transforma a cidade, né? Você tem o poder de transformar a cidade. Tá, se eu sou, por exemplo, deficiente e não consigo atravessar a rua, eu vou lá e meto a pá lá, meto a picareta, quebra aquela porra e faço uma rampa. Foda-se. Então, se eu acho que na minha rua os caras estão começando a. Eu tenho criança na rua e tem 100 caras cantando pneu na rua, eu vou, meto o quebra-mola e foda-se politicamente correto, foda-se Estado, foda-se todo mundo. Eu protejo os meus, o meu corpo, entendeu? Eu crio barreiras para pessoas ou não. Eu posso criar tantas acessibilidades como eu posso criar barreiras. Então, a gente tem esse poder em relação a isso. Então, eu acho que o cinema é essa coisa mesmo de transformar assim, mais do que tudo, é o corpo humano que molda o cinema. Você imagina assim, você vê filme para ver corpo. O corpo é a coisa mais erótica que existe, não é assim? Não existe nada mais erótico que um corpo. Nada é mais erótico que um corpo humano. Assim, nada, nada, assim, nada. Você imaginar a sensualidade, o jeito que olha, o jeito que toca, o jeito que caminha. Então, são tantas nuances que existem, e tantas diferenças que existem, que a gente começa a pensar de como que esse corpo se relaciona. Então, e o corpo, geralmente, ele é afetado pela política. Né? Então, você vê, por exemplo, no Brasil é isso. Radicalmente, corpos que foram afetados pela ação policial, pela ação política. Então, a política influencia em como o teu corpo também se relaciona com a cidade. Então, são esses elementos. A cidade, que é a ideia da vizinhança, a cidade,
o corpo e como essa polícia estabelece em relação aos dois. Então, o cinema tem essa chance e essa possibilidade de lidar com isso, eu acho, assim, de trazer esse corpo para esse embate, assim, trazer esse corpo para esse lugar de enfrentamento. Assim. Então, outra coisa assim, você fica imaginando que tipo de corpo a gente gosta no cinema, né? Se você será assim, quando a gente olha para a ficção, assim. Geralmente as pessoas que são mais feias são as pessoas mais interessantes no cinema, assim, o estereótipo feio, né? Não acho mais feio, mas inclusive, enfim. Por exemplo, a pessoa tem um rosto muito grande no cinema, é incrível. Você vê pessoas como, por exemplo, o Gerard Depardieu, que tem o nariz enorme, que é cortão, então, e ele é incrivelmente forte no cinema, assim. Esses corpos diferentes, eles trazem muita atenção em relação à tela, assim. Porque a gente é acostumado e a gente toda a indústria tecnológica é feita por um corpo padrão, vamos dizer assim, né? Então, o foco é feito para isso, então, tudo é relação de ilusão, né? O foco é assim, não é porque o foco é assim. O foco é assim porque ele foi construído assim, entendeu? A relação de profundidade é assim, não é porque ela é assim. Porque ela foi construída assim, economicamente assim. A indústria tecnológica é feita para a indústria da venda cotidiana, do WhatsApp, do celular, hoje em dia do celular, né? Da indústria de massa. Ela não foi criada para o cinema. O cinema é só um meio que vai colocar isso como mercado. A partir do cinema, isso é mercado. Mas você imagina, então tudo é uma construção. Então, o cinema é construído para corpos padrões de venda. Qualquer corpo que foge desse padrão, a gente tem um estranhamento logo, um estranhamento de relação, de escala. O cara é enquadrado, mesmo ele enquadrado, você vê que de repente o corpo dele, parece que o rosto dele tá torto, parece que o rosto dele tá meio para lá. Então, a mesma coisa, por exemplo, dos Caseirantes, no meu filme tem o Marquinhos e tem o Choquito, né? Porque é muito forte você imaginar a ideia, por exemplo, da amputação. A amputação é uma coisa incrivelmente traumática, né, vamos dizer assim. E quando isso é colocado no cinema, e quando isso é potencializado no cinema, então, a amputação é um fato que existiu no filme, mas ele não pode ser determinante para que o personagem viva um lugar de enclausuramento, entendeu? Aquilo não pode enclausurar o personagem. Ele não é porque ele é assim ou é assado que ele tem que virar um coitadinho em relação ao cinema. Eu acho que a coisa do corpo é isso, é potencializar esse corpo, que historicamente é tido como um corpo frágil, como um corpo que é fora dos padrões, e potencializar esse corpo como um lugar também possível de uma revolução do corpo mesmo. Esse corpo, meu corpo é esse, eu não tenho outro corpo, só tu tem esse corpo. E com esse corpo, com esse jeito, que eu vou em frente em relação às coisas assim. Então, eu vou criar, então, o mundo que eu crio é um mundo totalmente atípico, é muito diferente. E esse mundo diferente das narrativas causa muito interesse, entendeu? Eu acho que é muito decidido. Eu acho, de novo, assim, que esse corpo é sempre negado, né? Como você falou do corpo avacalhado, do corpo rebelde, o corpo revolucionário é sempre negado. O corpo revolucionário, porque esse é o grande trauma, a grande contradição, né? O corpo revolucionário nasceu para explodir. Tá fudido o revolucionário, tá lascado. Ele não nasceu para ser perene. Ele não nasceu para viver 100 anos. Ele nasceu para explodir, pô. Tá fudido. Ele é um corpo terrorista por natureza. Entendeu? É um corpo de dar pouco, um corpo que vai ter muita. A energia dele na cidade enquanto corpo é uma energia muito rápida. É uma energia que é muito, muito meteórica. Entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de como que essas coisas acontecem, como que esse corpo pode se relacionar com a cidade e com o filme. Acho, sinceramente, que é isso, que o corpo é o lugar de cinema. E que os filmes são esses corpos que atuam, sabe, assim. E mesmo se não houvesse nenhum discurso, vamos dizer assim, discurso sempre tem, né? Mesmo se não houvesse nenhuma fala em relação a isso, quando aquele corpo apareceu, ele já diz toda uma história brasileira, entendeu? Quando o Marquinhos aparece na cadeira de roda, a gente já faz toda uma leitura da história brasileira. Por que aquele corpo está na cadeira de roda, entendeu? Não é por acaso assim. Então, a gente não precisa mais falar sobre isso. Esse corpo já tem uma potência de estabelecer isso. Pronto, então eu carrego comigo todo o trauma e carrego comigo toda a sequela da história brasileira. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar preso a isso. Isso quer dizer que eu tenho o conhecimento histórico do meu corpo. A partir dali, eu vou para frente em relação a uma cidade política, revolucionária, estética, explosiva, avacalhada, sabe? Eu acho que o primeiro lugar para você avacalhar no cinema, inclusive, é você ter clareza do seu corpo. Quando você tem clareza do seu corpo, clareza da sua estética do corpo,
Você tem uma liberdade total para chamar assim, cara, isso é tudo uma besteira, é uma avaliação total, sabe? Assim, quem diz que é assim? Quem me diz que o modelo de corpo é esse? Quem me diz que o modelo de fala é esse? Quem me diz que o modelo de narrativa tem que ser esse? Que o modelo de narrativa também é assim, né? Ele é construído por um corpo que fala de tal maneira, por um corpo que fala com pausa, por um corpo que fala um português tal, tal, tal. Tudo é construído, todo aparato técnico é construído para isso. Não sei se você me entende assim. Que para mim isso é a chave da questão, sabe? A gente ter esse entendimento que todo aparato técnico é a coisa mais lógica do mundo. O aparato técnico é construído por alguém. Mas a gente perde isso de noção. Então a gente perde a noção de novo, que a ideia do foco é puramente uma ideia construída. Entendeu? Que a ideia da profundidade de campo, a ilusão da profundidade de campo, ela poderia ser outra, inclusive. Assim. A gente podia narrar, a gente podia, não sei se é melhor ou pior, mas podia fazer um filme todinho da pessoa colada na parede, sem profundidade de campo nenhum. Como se eu estivesse aqui, ó, né, colado assim, como se eu não tivesse profundidade de campo nenhum. Por que não poderia ser assim? Por que não poderia estabelecer essa norma? Não poderia ser um filme de prisão, por exemplo, a gente preso nas paredes. Entendeu? Então, só tentar entender assim, que tudo isso é feito para um certo alívio de consumo, eu acho assim. Que é, de novo, você tem uma ideia de shopping, uma ideia de publicidade, turismo, e até uma certa esquerda de vanguarda, eu acho, que cai nessa onda, assim, sabe? Porque eu fico pensando assim, o discurso da esquerda, na minha cabeça, assim, ela tem progredido muito, assim, em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando se pensa em audiovisual, me parece que ela está ficando bem mais reacionária, sabe? Então, assim, é muito mais, assim, se perdeu... É como se o cinema fosse tributário das coisas, assim. O cinema é tributário de nada, eu acho que o cinema é cinema por si só, assim como a literatura por si só, a antropologia por si só. Ela não é tributária de ninguém, ela relaciona com várias coisas, e sim. Ela não é melhor nem é pior, aquela história, né? Mas ela não é tributária. Por exemplo, eu vejo como exemplo quando as pessoas têm, até uma certa esquerda, elas têm uma dificuldade de entendimento estético, assim. Por exemplo, a minha velha. Eu passo meu filme direto, assim, eu vejo políticos velhos, assim, que adoram o tema do filme, né? Como é importante o tema do seu filme, falando da desigualdade social, da questão de raça, sim, o tema é importante. Mas mais do que o tema, é a estética que é importante. Porque o tema, qualquer um pode fazer. Qual é o tema? Eu posso ser o maior reacionário do mundo e sacar que é verdade. Se você antenar pela política social há um ano atrás, o que era importante era falar de quê? De questão racial, territorial. Então, o que eu falo, de certa forma, estaria antenado num discurso político, num discurso de governo, de Estado. Eu seria quase um centralista, vamos dizer assim. Eu estaria no Estado. Esse discurso assim, a favela por nós mesmos, 5 vezes favela por nós mesmos. Isso é um discurso totalmente antenado dentro da política de Estado. Não tem nada de revolucionário isso aí. Pelo contrário, isso aí é nada mais do que a constatação de que o Estado chegou e ordenou. Entendeu? Agora, por exemplo, os mais velhos odeiam a estética do meu filme, odeiam, assim. Eles não me falam abertamente, mas eles odeiam a forma que eu lido com o documentário, eles odeiam essa forma de ficar constrangidos em relação à narrativa, porque ela constrange a minha narrativa, eu sei que constrange, a mim constrange, mas nos outros. Eu sei que constrange se cortar de um lugar para o outro, fazer um plano enorme de 3 minutos e ir embora para outro plano, foda-se, é isso, não tem final, não tem clímax, o plano é o plano, ele está lá. Ele por si só vai contar o filme, entendeu? Falando assim, você não criar esses joguinhos de ponto de virada, de clima, que é muito fácil fazer. O cinema nesse sentido é muito fácil fazer. Matemática básica, eu acho, assim, nesse sentido, sabe? É forma de básica, assim. Você sabe onde tem um ponto de virada, você sabe onde tem um clima, você sabe onde tem... Então, eu acho que a grande questão é estética, entendeu? Não é de conteúdo. Conteúdo também é muito importante, com o cinema. Não estou dizendo das áreas, não. Pelo contrário, das áreas, obviamente, que tem. Também é um texto. Quando você lê um texto assim que fala sobre essa ou aquela questão, o que te pega no final hoje em dia é como a pessoa narra isso. Não é simplesmente os fatos que ela coloca. Os fatos ela não coloca. Todo mundo falando dos fatos. Esses dias eu vi um cara discursando na Câmara Federal em prol da questão de gênero, o cara mais reacionário que existe, escroto, discussando, que era, vamos dizer assim, era o foco político. Você sabe, o cara odeia aquilo, mas discursava de uma maneira assim, como se fosse um revolucionário de esquerda, assim. O conteúdo estava lá, mas a estética não estava lá, entendeu? Então eu acho que, mais do que tudo, a ideia do corpo do cinema é a ideia de que pode
trazer uma outra forma estética de pensar o todo do cinema. É isso, eu acho assim. Legal. Ah, Edilei, muito obrigada por ter Nada. conversado comigo. Foi massa, foi massa.